One Story 40 e Salomão. Primeiro livro de Reis, capítulos 1 a 11. Segundo livro de Crônicas, capítulos 1 a 9. Agora, no Antigo Testamento, a história passou pelo período dos juízes, atravessou a era dos profetas e chegou ao tempo dos reis. E é nesse ponto que Salomão aparece como o último rei do Reino Unido de Israel, antes que ele seja dividido em dois: o Reino do Norte, Israel, e o Reino do Sul, Judá. Mas, como temos visto ao longo da caminhada de fé de tantos personagens bíblicos, ao olharmos para Salomão, não devemos focar apenas em sua pessoa. Precisamos encontrar Jesus Cristo, que é revelado por meio da vida de Salomão. Salomão se torna rei. Davi já estava velho e avançado em idade. Sua morte se aproximava. Foi então que um de seus filhos, Adonias, filho de Agite e irmão mais novo de Absalão, se exaltou e disse: Eu reinarei. E, com Joabe, o comandante do exército, e Abiatar, o sacerdote, ao seu lado, reuniu seguidores para si. Ele chegou até a oferecer sacrifícios e a promover um banquete, onde o povo exclamava: Viva o rei Adonias! A Bíblia diz que Adonias era muito bonito, assim como tinham sido Saul e Absalão. Mas Deus não havia escolhido Adonias para reinar. A aparência não era o problema. Deus não vê como o homem vê. O homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. O profeta Natã contou a Batseba, mãe de Salomão, o que estava acontecendo. Então Davi mandou chamar os sacerdotes Zadok, o profeta Natã e Benaia, comandante do exército, e ordenou que ungissem Salomão como rei de Israel. E o povo exclamou: Viva o rei Salomão! Assim, Salomão foi ungido rei. E quando Adonias e os que o seguiam ouviram isso, todos se dispersaram. Como vimos em One Story 40, Davi deixou suas últimas palavras para Salomão e então seguiu o caminho de todos os homens sobre a terra. Indignos do reino de Deus. Quando Salomão começou seu reinado, ele primeiro executou as instruções finais de seu pai, Davi. Adonias, filho de Davi nascido depois de Absalão, já havia tentado tomar o trono, mas foi poupado quando Davi nomeou Salomão como rei. No entanto, mais tarde, Adonias pediu a Abisag, a sunamita que havia servido Davi, como esposa. Essa não foi uma simples solicitação. Naquele contexto cultural, reivindicar uma concubina do antigo rei era uma forma de reivindicar o próprio trono. Absalão havia feito o mesmo. Adonias, a quem foi concedida a misericórdia, ainda buscava o poder terreno e, por isso, foi executado. Abiatar, sacerdote que havia passado por muitas dificuldades ao lado de Davi, também se aliou a Adonias, mesmo sabendo que Salomão era o rei escolhido. Seu desejo de superar Zadok e tornar-se o único sumo sacerdote levou à sua expulsão. Isso cumpriu o juízo contra a casa de Eli. Mesmo aqueles envolvidos na obra de Deus, mas que buscam posições terrenas, são indignos do seu reino. Como já foi mencionado, Davi havia instruído Salomão a não poupar certas pessoas, e Salomão agiu conforme essa palavra. Joabe, que havia matado injustamente Abner e Amasa, dois comandantes mais justos que ele, sempre foi guiado por interesses próprios e buscava ganhos terrenos. Ele se juntou a Adonias para tentar ultrapassar Benaia e se tornar o oficial de mais alto escalão. Um homem assim era indigno do reino de Deus, e foi executado por Benaia. Simei, da tribo de Benjamim, era um homem perverso. Ficou em silêncio enquanto Davi estava forte, o amaldiçoou quando fugia, e o adulou quando retornou. Apesar do aviso de Salomão para não sair de Jerusalém, Simei desobedeceu ao ir atrás de seus servos e foi executado por Benaia. Alguém assim também era indigno do reino de Deus. Com a morte de Davi, o reino foi firmemente estabelecido nas mãos de Salomão. Ao remover ou afastar os indignos do reino de Deus, Salomão executou justiça e retidão. Ele nomeou Benaia como comandante no lugar de Joabe e Zadok como sacerdote no lugar de Abiatar. Pede o que quiseres que eu te dê. Como o templo ainda não havia sido construído, Salomão ofereceu 1000 holocaustos no grande lugar alto de Gibeão. Isso significa que ele ofereceu 1000 animais como holocausto, e não 1000 ofertas separadas. Naquela noite,
Deus apareceu a Salomão em sonho e disse: Pede o que quiseres que eu te dê. Salomão pediu sabedoria e conhecimento, orando: Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Deus se agradou desse pedido. Porque Salomão não pediu longevidade, nem riquezas, nem a morte de seus inimigos, mas sabedoria para praticar a justiça, Deus lhe concedeu um coração sábio e entendido, junto com riquezas e honra que ele não havia pedido. A sabedoria que Salomão buscava não era astúcia terrena. Seu pedido por um coração compreensivo e discernente era, na verdade, o desejo pelo coração de Jesus Cristo, o próprio coração de Deus. E isso agradou profundamente ao Senhor. Mas havia uma condição. Muitas vezes, nos concentramos nas riquezas e honras que Salomão recebeu, mas Deus foi claro ao dizer: E, se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias. Fora da graça da cruz, que nos faz cidadãos do reino de Deus, nada é garantido de forma permanente ou eterna com base em um único evento. Devemos também observar que, logo no início desse relato, Salomão fez aliança de casamento com o faraó, rei do Egito. Salomão não era Davi. Embora ambos fossem pecadores, o Cristo revelado por meio de Davi e o Cristo revelado por meio de Salomão são distintos. Embora o reino de Salomão tenha sido firmemente estabelecido em suas mãos, seu início já trazia instabilidade. Ela é a mãe dele. Depois que Salomão recebeu de Deus um coração sábio e entendido, duas mulheres se apresentaram diante dele. Elas moravam juntas na mesma casa, e cada uma havia dado à luz com apenas 3 dias de diferença. Mas certa noite, enquanto dormiam juntas, um dos bebês morreu. A mulher que veio a Salomão disse que o filho vivo era dela, mas a outra insistia que o filho vivo lhe pertencia. Então Salomão mandou trazer uma espada. E deu uma ordem chocante: que cortassem o menino vivo ao meio e dessem metade para cada mulher. É claro que, por menor que seja um bebê, a verdadeira mãe reconhece seu filho. E Salomão estava intencionalmente provocando o coração daquela mãe. A verdadeira mãe, com o coração em chamas por dentro, gritou, implorando a Salomão que não matasse a criança. Ela suplicou pela vida do bebê. E foi então que Salomão disse: Dai-lhe o menino vivo, não o mateis. Ela é sua mãe. Essa cena não trata apenas da sabedoria de Salomão. Por meio dessa história, a Bíblia revela o coração de Deus para com seu povo. Às vezes, por causa da disciplina de Deus, pode parecer que ele nos abandonou. Mas no fim, é sempre o amor ardente de Deus que atrai seu povo de volta e os acolhe novamente. Viviam em paz debaixo da videira e da figueira. Os dias de Salomão foram tempos de paz, uma paz que veio após Davi, que viveu como um tipo de Cristo. Assim como nos tempos dos juízes havia paz temporária após a libertação, essa paz durante o reinado de Salomão não foi algo que ele criou. Foi uma paz que veio por causa de Davi. Essa paz é uma sombra, uma imagem da paz espiritual que o povo de Deus desfrutaria plenamente por meio de Jesus Cristo. Primeiro, Salomão, assim como Davi, estabeleceu o sistema administrativo do reino. E a Escritura nos diz que o povo de Israel era tão numeroso como a areia do mar. Isso é o cumprimento parcial da promessa de Deus a Abraão e a Jacó. Durante o reinado de Salomão, as nações vizinhas pagavam tributo, e Israel mantinha relações pacíficas com elas. A Bíblia diz que, de Dan até Berseba, cada pessoa vivia em segurança, assentada debaixo de sua própria videira e de sua própria figueira. Deus concedeu a Salomão grande sabedoria e entendimento. Deu-lhe um coração amplo e discernimento extraordinário, permitindo-lhe falar 3.000 provérbios e compor 1.005 cânticos. Ele possuía conhecimento sobre plantas, animais, aves, répteis e peixes. Salomão constrói o templo. Salomão então enviou uma mensagem a Hirão, rei de Tiro, pedindo madeira de cedro para construir o templo. Hirão, que havia amado Davi, alegrou-se em colaborar com Salomão nessa obra. Também prepararam pedras para lançar os alicerces do templo. Finalmente, no 480º ano depois que os israelitas saíram do Egito,
e no 4º ano do reinado de Salomão, no mês de Zive, iniciou-se a construção do templo. O templo deveria medir 60 covados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. Durante esse tempo, Deus falou a Salomão: quanto a este templo que estás edificando, se andares segundo os meus estatutos, cumprires os meus juízos, guardares todos os meus mandamentos e os observares, cumprirei contigo a minha palavra a Davi, teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel e não abandonarei o meu povo. O que importava para Deus não era a construção em si, mas a obediência à sua palavra. Esse templo foi construído no Monte Moriá, o lugar onde Abraão havia oferecido Isaque como holocausto. Também foi o local da eira de Araúna, onde Davi ofereceu sacrifícios após o pecado do censo. Mais tarde, Salomão trouxe Hirão, um artesão habilidoso de Tiro, para completar a obra do templo. Salomão colocou no templo os tesouros de prata, ouro e utensílios que Davi havia preparado. Então trouxeram a Arca da Aliança para o Santo dos Santos. E naquele momento, a nuvem da presença de Deus encheu o templo, assim como havia enchido o tabernáculo quando Moisés concluiu sua construção. A construção do templo levou 7 anos para ser concluída. Depois disso, Salomão passou mais 13 anos construindo seu próprio palácio real. E a partir desse ponto, começamos a perceber uma pequena, inquietante sombra começando a surgir. Assim como o Senhor havia falado, assim se cumpriu. Depois que o templo foi concluído, Salomão se colocou diante da Assembleia de Israel e começou a falar. E foi isso que ele declarou: o Senhor cumpriu com sua própria mão a promessa que havia feito a meu pai Davi. É sempre assim que Deus age. A Arca de Noé foi construída porque Deus concedeu graça a Noé. O tabernáculo de Moisés foi construído porque Deus encheu pessoas com seu espírito e as moveu para realizá-lo. E agora, o templo de Salomão. Isso também foi o que Deus havia planejado há muito tempo, e agora ele o havia realizado. Quando oraram voltados para este templo, quando clamarem a ti neste templo. Então Salomão se colocou diante do altar do Senhor, diante de toda a Assembleia de Israel. Ele levantou as mãos ao céu e começou a orar. Ele confessou: não há Deus como o nosso Deus, nem nos céus nem na terra. E Salomão suplicou a Deus que se lembrasse de sua aliança, de seu amor, e que ouvisse as orações do seu povo quando orassem voltados para este templo. Mas essa não era apenas uma oração pessoal de Salomão. Essa oração aponta para Jesus Cristo, o verdadeiro templo que viria. Ela aponta para a oração de arrependimento e fé que surgirá de dentro de Jesus Cristo. E essa oração, Deus certamente ouvirá. Depois que Salomão terminou de orar, ele se virou para o povo e proclamou: nenhuma só palavra falhou de todas as boas promessas que ele fez. Portanto, dediquemos por completo o nosso coração ao Senhor, para andarmos nos seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos, como estamos fazendo hoje. Então veio a dedicação do templo. Por 14 dias, Salomão ofereceu uma oferta pacífica: 22.000 bois e 120.000 ovelhas. E toda a nação se alegrou, tomada de júbilo pelo que o Senhor havia feito por Davi e por Israel. Até mesmo este templo eu lançarei fora da minha presença. Depois da cerimônia de dedicação, Deus apareceu novamente a Salomão, como havia feito em Gibeão. E Deus deixou tudo muito claro. Ele disse: consagrei este templo, e meu nome estará ali para sempre. Meus olhos e meu coração estarão ali todos os dias. Mas então, Deus também deu um alerta. Se você andar fielmente como seu pai Davi andou, guardando meus mandamentos, então estabelecerei o seu trono para sempre. Mas se você se desviar, se adorar outros deuses, então arrancarei Israel desta terra, e até mesmo este templo que você construiu, eu o lançarei fora da minha presença. Mais uma vez, Deus está dizendo com clareza: o prédio do templo em si não é o mais importante. O que importa é a obediência à palavra de Deus. Muitos vieram ouvir a sabedoria de Salomão e ver seu rosto. Depois disso, Salomão não apenas construiu o templo e seu próprio palácio real, mas também construiu muitos outros edifícios, incluindo Milo, Gezer, cidades-armazém, cidades para carros de guerra e cidades para os cavaleiros. Então,
A rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão e veio visitá-lo. Ela veio testá-lo com perguntas difíceis. E quando viu a sabedoria de Salomão, seu palácio, a comida em sua mesa, o lugar dos oficiais, seu espírito se esvaiu. Ela ficou maravilhada. Ela disse: quão felizes devem ser os teus homens! Quão felizes os teus servos, que estão continuamente diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Mas a rainha não parou por aí. Ela abençoou o Senhor. Ela louvou o Deus de Israel. Veio para encontrar Salomão, mas acabou encontrando Deus. Salomão deu a ela tudo o que ela pediu, além do que ela havia trazido. Alguns estudiosos até sugerem que ela pode ter levado consigo um rolo da lei. E é por isso que, em Atos, encontramos um oficial etíope lendo o livro de Isaías, ouvindo o evangelho de Filipe e sendo batizado. O próprio Jesus a mencionou, chamando-a de Rainha do Sul. Mas nem todos vieram como ela. Muitos de todas as nações vieram ver a sabedoria de Salomão e ver seu rosto, trazendo consigo seus presentes. Mas, tristemente, a maioria só viu Salomão. Não viram aquele que deu a Salomão sua sabedoria. Perderam o próprio Deus. É como olhar para a lua e esquecer o sol. Como encarar o dedo que aponta, e ignorar aquilo para o qual o dedo está apontando. A riqueza e o esplendor de Salomão. Salomão possuía uma abundância de ouro. Em seus dias, a prata em Jerusalém era considerada tão comum quanto as pedras. Ele fez escudos de ouro que não tinham nenhuma utilidade prática na guerra, cobriu um trono de marfim com ouro puro, e até os copos dos quais bebia eram feitos de ouro. Além disso, Salomão mantinha 4.000 estábulos para cavalos de carros, 1.400 carros e 12.000 cavaleiros. No entanto, Deus havia instruído por meio de Moisés que um rei não deveria multiplicar para si cavalos, e Davi havia aconselhado Salomão a guardar o mandamento do Senhor, andando em seus caminhos. Deus também disse claramente: se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou teu pai Davi, então prolongarei os teus dias. Contudo, a riqueza e a paz de Salomão começaram a parecer instáveis. Tornou-se visível uma estrutura dupla. De um lado, o reino de Deus que começou com Davi e foi momentaneamente revelado por meio de Salomão. Do outro, o fato de que até mesmo esse reino, estabelecido por um homem, era instável por natureza. Deus havia ordenado que o rei não multiplicasse para si prata e ouro em excesso. Mas Salomão, ao contrário de Davi, não se afastou da riqueza e do esplendor. Pelo contrário, viveu se deleitando neles e se gloriando por causa deles. Mulheres estrangeiras desviaram o coração de Salomão, e ele se afastou de Deus. Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Teve 700 esposas e 300 concubinas. Embora casamentos políticos fossem comuns naquela época, Salomão amava essas mulheres. Deus havia advertido: não vos casareis com elas, porque certamente desviariam o vosso coração para seguirem os seus deuses. Mas Salomão não deu ouvidos a esse mandamento. No início, essas mulheres talvez adorassem seus deuses em segredo, mas com o tempo, suas práticas se tornaram abertas, e por fim, o próprio Salomão passou a adorar esses deuses estrangeiros. Deus apareceu a Salomão 2 vezes para adverti-lo, mas Salomão não guardou os mandamentos de Deus. Como resultado, o reino antes estável se dividiu. A razão foi o pecado, e isso foi juízo de Deus. Então, Deus permitiu que adversários, que antes havia contido, se levantassem contra Salomão. A narrativa agora se desloca de Salomão para os reinos divididos de Israel e Judá. Salomão, tendo experimentado todos os prazeres que o mundo podia oferecer, reinou por 40 anos antes de morrer. Ainda que ninguém seja perfeito, Deus revela o seu reino através dos fragmentos da vida dessas pessoas e aponta para Jesus Cristo. Assim, a história do zelo de Deus continua a se desenrolar, avançando firmemente em direção ao capítulo final da história. Portanto, a narrativa mais clara sobre o reino de Deus continua.